Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a começarem seu negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade. Você quer aprender comigo e mudar a sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar o meu método para você copiar e colar e começar a ganhar muito dinheiro. Do esporte começando, tá na área, tudo bem, Luiz? Boa tarde pra você, boa tarde pra você. Tá na área começando, vamos falar muito da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã. É isso, e hoje é noite de Série B, vou ver o Bragantino jogar, adoro ver o Bragantino jogar. Grafite tá aqui com a gente hoje, vamos ter bloco especial do Cartola e muito futebol e, claro, cola no líder do campeonato, né? Vamos começar falando dele, então, falando do Rafinha, né? Hoje pela manhã ele teve alta no hospital, onde ontem ele fez a cirurgia para fixação da fratura no rosto, fratura que ele sofreu na partida contra o Atlético Paranaense. Tá tudo bem com o Rafinha. Olá, amigos do Sport TV. Rafinha deixou o hospital aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, hoje pela manhã. Ele recebeu alta por volta das 10 horas. Ontem à noite passou por cirurgia. Segundo o boletim médico, correu tudo bem na cirurgia. A fratura foi corrigida. De acordo com Márcio Tanuri, médico do Flamengo, casa, e na quinta-feira ele se reapresenta ao Ninho do Urubu, onde vai começar o tratamento de fisioterapia. Nem os médicos nem o Flamengo deram qualquer previsão de volta aos gramados. Mas a boa notícia é a seguinte: durante o procedimento não foram usados placas nem parafusos. Isso acaba agilizando, facilitando esse processo de recuperação. O lateral direito sofreu uma fratura no osso zigomático esquerdo, o osso da bochecha, depois de um choque com o Rony do Atlético Paranaense no jogo de domingo. Agora, sobre o jogo de amanhã contra o Fortaleza, além de Rafinha, o Flamengo não vai poder contar com Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que estão suspensos. O grupo estava em Curitiba e ontem mesmo embarcou para Fortaleza. Gabigol e Rodrigo Caio, que estavam em Singapura para os amistosos da seleção brasileira, também já estão em Fortaleza, à disposição do técnico Jorge Jesus. Muito Olha bem. aqui, então estamos aqui com o Rafinha antes, né? Antes da cirurgia. Agora eu vou mostrar o Rafinha depois, aí com uma máscara, uma proteção de silicone no rosto, fazendo um sinal de que tá tudo bem. A fratura do Rafinha, a cirurgia, foram nesse ossinho aqui, ó, que é o osso da bochecha, conhecido como osso da bochecha, acima do maxilar, entre a bochecha e o olho esquerdo. Muito bem. E o Flamengo tem alguns reforços, né, para o jogo dessa rodada. Já está lá em Fortaleza, teve um treino hoje à tarde com o Gabigol, com o Rodrigo Caio, que vieram da viagem do Duty Free, Free Shop para lá e para cá, vários aeroportos, foram até Singapura e estão de volta. E eu ouvi assim, parece até que é molezinha, né? Singapura, Amsterdã, Fortaleza. Não, é muita viagem, até para jogar tão pouco, é muito tempo viajando. Então vamos ver como é que foi o treino, as informações que o Gerson falou na coletiva de hoje. Fala pessoal, por aqui o Flamengo já está bem ambientado na capital cearense, chegou na segunda-feira, pela manhã, no finzinho da manhã, no hotel em que o time está hospedado, o meio-campista Gerson conversou com o pessoal da imprensa, falando de muitos assuntos, né? Um deles, por exemplo, o abraço que o Flamengo recebeu da torcida cearense, né? Muitos flamenguistas por aqui, muitos flamenguistas em todo canto, a gente sabe, aqui no estado do Ceará não foi diferente, promessa de ótimo público lá na Arena Castelão na quarta-feira, até porque, por exemplo, na segunda-feira, até o fim do dia, já tinham sido vendidos mais de 17 mil ingressos. Isso fora a quantidade de sócios torcedores do Fortaleza que fizeram check-in para o jogo, ou seja, promessa de excelente público na quarta-feira. Faz bem pra gente, nos deixa mesmo jogando fora de casa, nos deixa num ambiente bom também. E amanhã, cara, vai ser um jogo muito difícil, estádio cheio, com muitos torcedores do Fortaleza, muitos do Flamengo também. E a gente tá focado para esse jogo. E aí o Gerson falou também sobre os desfalques do time, né? O Flamengo não vai poder contar com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, os laterais, o Rafinha, o Felipe, enfim. Mas vai contar com reforços, né? O pessoal que voltou da seleção brasileira, o principal deles, Gabigol, Gabriel, atacante, o artilheiro do Flamengo, artilheiro da Série A, certamente vai ser um reforço importante para a equipe do técnico Jorge Jesus. E o meio-campista Gerson falou sobre muitos desses assuntos aqui. Fato é que na quarta-feira a bola rola às 8 da noite, lá na Arena Castelão, com, repito, nunca é demais lembrar, promessa de excelente público. Grafite, boa tarde pra você, obrigada por estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Tô adorando, que honra, né? Vamos lá, olha só, falando aí dos desfalques, então, pegando o gancho da reportagem. Agora tem o desfalque do Rafinha, se juntando a Felipe Luiz, na outra lateral, também se recuperando de lesão, a Arrascaeta. O Flamengo também tem o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. suspensos. Mas tem as voltas e os retornos de
Gabigol e Rodrigo Caio, mas assim, meio mexidos com o fuso horário e tal. O que você está esperando desse Flamengo contra o Fortaleza? Boa tarde, Lisandra. Boa tarde a todos. Realmente são desfalques importantes, né? Perdeu o Bruno agora, perdeu o próprio... também são desfalques importantes, que já jogadores que vêm mantendo o nível técnico da equipe. Mas tem a volta do Rodrigo Caio, do próprio Gabigol, né? Chega com esse fuso horário ainda, vai estar meio fora de... não de ritmo assim, né? Uma viagem a Singapura, volta, não jogou tanto. A viagem também é desgastante, mesmo o Flamengo fazendo toda a logística para eles poderem já estar lá em Fortaleza. Mas eu creio que o Flamengo vai entrar forte, é franco favorito. Lógico que as ausências caem o nível técnico da equipe um pouco, mas a volta do Gabigol é um fator muito importante. Com relação a cair o nível técnico, quando houve as lesões de Arrascaeta e Felipe Luiz, falou-se muito disso, né? E aí o Gabigol estava suspenso, depois ele foi cedido à seleção brasileira. Porque existe uma diferença técnica muito grande entre os titulares e os reservas do Flamengo. No entanto, os reservas entraram em 2 partidas contra os Atléticos, 2 vitórias consistentes. O Flamengo avançou ainda mais na liderança, abriu 8 pontos de vantagem. Você continua achando que existe um abismo entre titulares e reservas no Flamengo? Existe uma diferença técnica grande, Lisandra, sobre os jogadores. Mas esse é o grande trunfo, é o grande trabalho do Jorge Jesus, né? De fazer com que os jogadores que estão entrando façam o mesmo trabalho que os jogadores estavam fazendo, mesmo que no nível mais abaixo, mas um nível que garanta os 3 pontos para o Flamengo. E o Flamengo... Lógico que o nível técnico é mais baixo. Se a gente comparar o René com o Felipe Luiz, o Rafinha com o Rodinei. Rodinei ou João Lucas no lugar do... O João Lucas jogou o último jogo, né? Tem tido a preferência do Jorge Jesus. O Rodinei é um jogador mais experiente, que tem um certo desgaste por parte da torcida. Mas os jogadores que estão entrando estão conseguindo manter o nível de atuações da equipe, o padrão de jogo da equipe. Então, ou seja... Mas tecnicamente falta. Acho que para o jogo contra o Grêmio, que vai ser um jogo num nível técnico, tático, mental muito maior, esses jogadores façam mais falta do que eles vêm fazendo agora nos Jogos do Brasileiro. Porque eu acho que as dúvidas em relação à escalação para amanhã estão aí, né? Na lateral direita, quem vai ficar no lugar do Rafinha, o João Lucas, jovem que o Jorge Jesus utilizou na última partida, ou o Rodinei, que é mais experiente, estava mais habituado a jogar ali para aquele lado do campo. O João Lucas, ele sentiu um pouco a partida, né? Porque é um jovem ainda que entrou, mesmo o time estando nesse momento muito bom, é difícil para um jovem da equipe, ele sente um pouco o peso do jogo, o peso de estar jogando ao lado de certos jogadores. E o Rodinei é um jogador mais experiente, mesmo com o desgaste que ele tem por parte da torcida, pelo nível técnico que o Rafinha joga, mas o Rodinei é um jogador mais experiente, que já jogou Campeonato Brasileiro, já jogou Libertadores. Eu creio que amanhã, que no jogo de logo mais, de amanhã, o Jorge Jesus venha com o Rodinei. E ali deve ter uma substituição, volta o Gabigol, sai o Bruno Henrique, então um pelo outro, no lugar do Everton Ribeiro. Porque aí será que ele entra com o Pires da Mota, adianta o Gerson? Porque tem a questão do Reinier ali. O Reinier não se apresentou à seleção, mas depende de um... Então, hoje então vamos agora? Olha só, a questão do Reinier é a seguinte, ele tinha sido convocado para o Mundial Sub-17 para se juntar aos demais jogadores na Granja Comari, eles já estão em preparação. O Reinier chegou a se apresentar na segunda-feira passada, mas tanto ele quanto o Thales Magno do Vasco, eles se apresentaram e depois eles voltaram aos seus clubes, isso já havia sido combinado entre CBF, Flamengo e Vasco, eles retornaram aos seus clubes, jogaram 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e dentro desse trato, eles voltariam à Granja Comari ontem. Foi o que fez Thales Magno, foi o que não fez o Reinier, porque o Flamengo acredita que com esse número de desfalques depende muito do jogador e não liberou a ida dele para se juntar ao grupo que vai disputar o Mundial Sub-17. Vamos lá para a Granja Comari, porque Klaus Barbosa está por lá, tem mais informações a respeito desse imbróglio aí que envolve Reinier e CBF. Boa tarde, Klaus. Oi, Lisandra, boa tarde para você, boa tarde a todos do Tá Na Área. Pois é, como você explicou, existia
Entre a CBF, entre o Vasco, entre o Flamengo, Renier e Thales Magno deveriam se reapresentar ontem aqui na Granja Comari, mas só o Thales Magno se reapresentou. Inclusive, ele está treinando agora no campo, junto com a seleção brasileira, treinando pela primeira vez agora com o Thales Magno. Sem o Renier. O Flamengo não liberou o Renier depois da partida do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Ele não vai disputar o Mundial Sub-17, vai ser disputado aqui mesmo no Brasil, em Brasília, em Goiânia e Cariacica, no Espírito Santo. E hoje já teve até o substituto do Renier, já veio para a Granja Comari, já se apresentou e está treinando nesse momento Pedro Lucas, jogador do Grêmio. O Branco, que é coordenador das categorias de base da seleção brasileira, falou sobre o que aconteceu em relação à CBF e o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Comunicamos hoje a FIFA oficialmente. E para comunicar a vocês também, já estão sabendo que o Pedro Lucas foi convocado, o Pedro Lucas do Grêmio no lugar do Renier. O motivo foi o não cumprimento de um acordo de cavalheiros que a gente tinha feito, a CBF com o clube, e que teria que voltar no dia 14. A gente tomou a decisão de convocar o Pedro, que fará parte, já fazia parte do processo de preparação da nossa seleção brasileira, inclusive até fez parte do último torneio na Inglaterra, que a gente foi campeão. Vocês viram aí o Branco falando sobre essa situação, né? O Renier, então, realmente não vai disputar o Mundial Sub-17. Seleção treinando aqui nesse momento. No sábado vai ter um amistoso aqui mesmo na Granja Comari, Brasil e Estados Unidos. O último amistoso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo Sub-17. O Brasil estreia no dia 26 de outubro em Brasília. O jogo de estreia contra o Canadá. Lisandra, volto com você no estúdio. Um grande abraço para todos. Abraço grande para você também, Cláudio. Obrigada pelas informações. E a grande questão agora a respeito do Renier é: ontem, o Flamengo havia entrado com um pedido de liminar junto ao STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para garantir a liberação jurídica do Renier para que ele jogasse nesse período de convocação, que iria até o Mundial Sub-17 vai até o dia 17 de novembro, se eu não me engano. E se aí o Brasil hoje chegar à final, né? Isso, se o Brasil chegasse à final. Mas aí hoje, com o Renier fora dessa lista, será que isso já garante o Flamengo a possibilidade de usá-lo amanhã? Então, esse que é o grande imbróglio, né? Se o Renier vai ter condições judicialmente de poder jogar, né? A gente não sabe ainda se essa liminar já foi expedida ou se o Flamengo está no aguardo. O Flamengo está com risco, ele está esperando esse aval jurídico do STJD com risco de... Porque há a possibilidade de utilizá-lo e ser punido e perder pontos no campeonato. Ou seja, é uma briga, né? CBF, agora, Flamengo, acordo de cavaleiro, a gente não sabe, aparece tanta coisa para nós. Eu acho que o maior prejudicado nisso tudo é o jogador. É o jogador, que acho que existe a vontade do Renier. Eu acho que ele defender a seleção brasileira no Mundial é um fato importante na carreira do jogador. Mas também o clube que paga os salários dele, o objetivo dele. Faltou o bom senso aí da própria CBF no Flamengo aí para resolver essa situação. E o Flamengo nessa situação, com jogadores da seleção, jogadores suspensos, brigando pelo Campeonato Brasileiro, para manter a liderança. Libertadores, ele vai fazer tudo para manter o jogador. Você, como jogador, Grafite, no lugar do Renier, o que você preferiria fazer a partir de agora? Jogar o Mundial ou ajudar o Flamengo? Líder do campeonato, toda essa campanha que está fazendo? Olha, é difícil. Eu não sei o que passa na cabeça do Renier, mas eu, no meu caso, se eu fosse titular absoluto do Flamengo, eu ficaria. Que não é o caso dele, ele não é o titular absoluto. Não é o caso dele, mas tem a seleção brasileira, né? Todo jogador quer jogar, é o sonho dele. Mesmo sendo uma seleção de base. Mesmo sendo de base, mas é um Mundial, né? E acho que o Mundial é sempre importante na carreira do jogador. Mas eu creio, se eu fosse titular absoluto, eu preferia ficar e jogar o campeonato. O Flamengo nessa fase, sendo praticamente brigando aí para ser campeão nas próximas rodadas. Eu acho que eu preferia ficar no Flamengo. Agora, claro, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, amanhã tem o Fortaleza, no fim de semana tem clássico contra o Fluminense, mas o torcedor do Flamengo já está pensando no jogo de volta da Libertadores contra o Grêmio, semifinal da Libertadores, que é semana que vem, daqui a 8 dias, dia 23. Então tem aí, possibilidade de recuperação do Rafinha em 8 dias. Operou ontem, recebeu alta hoje.
possibilidade de poder contar com o Felipe Luiz, que vem de uma lesão no joelho. Do Arrascaeta é mais difícil, né? O tempo de recuperação dele é mais longo, mas digamos que o Flamengo possa aí contar com o Felipe Luiz e Rafinha nas duas laterais. 2 jogadores vindo de lesão, parados, com período de inatividade. Eu acho Mesmo que assim, é melhor com eles? É a grande dúvida da cabeça do Jesus, né? O Jesus já tem experiência, né, em campeonatos europeus e às vezes é mais fácil você preservar esses jogadores para um eventual final do que perdê-los de vez num jogo como esse, né? Porque o tempo de recuperação é longo. O caso do Felipe Luiz, você voltar de uma lesão de inatividade de mais de 20 dias, que vai dar quase mais de 20 dias a lesão dele até o jogo da volta, e já jogar desse jeito. O caso do Arrascaeta é um caso mais complexo porque teve a operação, e do Rafinha depende muito da recuperação. A gente sabe, uma operação na face é uma região sensível, e hoje em dia no futebol o choque de cabeça é quase inevitável nos jogos. Ele vai estar com... Visto o número de concussões que a gente Isso. vem tendo. Até quarta-feira da semana que vem vai dar 8 dias, ponto. Ele vai tirar os pontos talvez sábado, no final de semana. Eu acho bem complexa a situação do Rafinha também, mas pelo Jesus, lógico que ele vai querer ter força máxima em campo. Até o próprio Arrascaeta, acho que se não tiver condições de jogo, vai figurar no banco, até porque para pôr uma dúvida na cabeça moral e uma dúvida na cabeça do Renato também. Já a gente volta a falar de futebol, de campeonato brasileiro. Já a gente volta a falar com... Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha. Isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.